Olá, eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. E hoje o meu desejo de bons alvarás e sentenças procedentes vai para as doutoras Jaquí de Natal, doutora Luciana Tavares e doutora Arondina Praxedes. Bem, hoje nós vamos falar a respeito de representação processual. Vamos lá? Quase que diariamente, lá no grupo do WhatsApp do Advogateando, nós temos perguntas a respeito da possibilidade de representar os nossos clientes. Afinal de contas, quando é que o advogado tem e pode representar os seus clientes? E caso haja essa representação, como ela é feita? Quais são os efeitos que podem caracterizar a não representação pelo advogado? Bom, tentando ajudar, a gente vai trazer alguns exemplos aqui e algumas formas que não é possível se fazer a representação através de advogado ou através de qualquer pessoa. Nós já temos um vídeo que fala a respeito de quando o cliente falta, mas aí esse é a respeito realmente de representação, quando é possível e quando não vai ser possível, ok? Então vamos lá. Primeiro, lembrar que a Lei 9.099, a dos juizados especiais, ela não admite representação em hipótese nenhuma. Em hipótese alguma, ela admite representação. Então, se for juizado especial, mesmo com poderes para transigir, não há como se fazer representar. A parte deve estar lá presente, a parte, seja lá autora ou a parte requerida, deve se fazer presente ao ato, ok? Ah, doutora, mas o meu cliente mora lá nos Estados Unidos e ele não tem como vir para cá para tentar fazer um acordo de R$2.000. Eu posso, com poderes específicos, representá-lo? Bem, no juizado especial, infelizmente, não, certo? A lei ela é muito clara, não é admitido que haja representação. Mas, se for justiça comum, é possível sim que o advogado com poderes para transigir, ele represente o seu cliente. E é possível que alguém com procuração pública, certo? Aquela procuração que é reconhecida em cartório, também represente o interessado ali naquele ato. Então, para abrir mão da sua ida até a comarca e realizar a audiência, primeiro, é preciso que tenha um motivo justo, tá? Senão é necessário que o seu cliente esteja lá presente. Ah, mas é porque ele está viajando. Então, para que dê celeridade ao processo, se acha que não há necessidade de fazer uma remarcação da audiência, uma redesignação do ato, aí sim comparece o advogado e alguém que pode representá-lo. E qual seria a diferença entre o representante do preposto, como o preposto e o representante por procuração particular? Bem, o preposto é aquele contratado que tem conhecimento dos fatos, certo? Ele vai representar uma empresa, tá? Ele vai representar uma incorporação, ele vai representar alguém que geralmente tem personalidade jurídica, tá? Não é uma pessoa física, não tem CPF, tem o CNPJ. Então, o preposto está ali para ser representado, para ser representante de um CNPJ. E aí ele precisa ter conhecimento dos fatos, seja na audiência de conciliação, seja na audiência de instrução, e aí vai estar tudo bem, certo? Mas, se não for pessoa jurídica, certo? Se for pessoa física, há a necessidade de procuração para alguém representar o seu cliente. Ah, doutora, mas eu com poderes para transigir, posso representá-lo? Como que eu devo agir? Bom, primeiro, a procuração precisa ter poderes específicos para transigir. E, em um segundo momento, caso seja uma audiência de instrução, o cliente tem que estar sabendo que aquele seu poder de representação, ele não vai estar para a instrução de provas, certo? Se o seu cliente não estiver presente, o direito dele de produzir provas em audiências, de contestar o que está lá dentro, o que está sendo dito, ele vai ser tolhido. Por que vai ser tolhido? Porque a outra parte vai estar presente, vai poder falar o que ela quiser, poder dizer o que quiser, e você, como advogado, não tem exatamente como dizer isso foi verdade, isso foi mentira, isso aconteceu assim, isso aconteceu de outro jeito.
Então, é sempre bom explicar aos nossos clientes que a representação processual é uma coisa, o advogado ele está ali para representar e ele está ali com poderes para transigir. Então, na hora do acordo, se tiver poderes para transigir, se não for a Lei 9.099, não tem problema, certo? Se for a lei, infelizmente, mesmo que com poderes para transigir, não admite representação nenhuma delas. Recentemente, em um dos processos que já passaram por mim, até coloquei lá no Instagram, aproveita e segue a gente lá no Instagram, uma advogada representante do autor foi até a audiência e quando chegou lá viu que o autor não tinha ido porque a filha estava doente, ele não poderia comparecer ao ato. E aí ela disse, isso era juizado especial, ela informou que ela tinha poderes para transigir. Mas a lei obriga que o autor esteja presente tanto na audiência do juizado especial quanto nas audiências trabalhistas, certo? E há a possibilidade de ser representado por advogado em audiências de Sejusc, tá? Desde que não seja trabalhista, em audiências de conciliações cíveis e em audiências de instrução cíveis, tá? Então, vamos esquecer a representação todas as vezes que falarmos de audiências trabalhistas e que falarmos de audiência do juizado especial, tá bom? Porque ambas não permitem representação. Embora eu já tenha visto representação na Justiça do Trabalho e audiência de instrução quando o autor não quer produzir provas, tá bom? Então, o autor falta sem querer produzir as provas, ou porque não pode, ou porque está embarcado, e aí não tem tempo hábil, e o juiz diz, então vamos continuar aqui a instrução, certo? E aí o que ficou provado na instrução, obviamente vai para dentro do processo, e o que não ficou provado não tem, né, como produzir mais provas além daquele ato, daquele momento, tá bom? Bem, eu sempre aconselho que os colegas tenham dentro das suas procurações os poderes para transigir, certo? E caso seja uma audiência onde é para produzir provas, orientar os seus clientes que a presença deles é fundamental para que o juiz escute também a versão e faça também as perguntas necessárias para eles, certo? Lembrando que não cabe representação lá no juizado, nem em audiências unas, nem em audiências de conciliação lá na Justiça do Trabalho. Quanto ao criminal você pode representar o seu cliente em todos os atos, lembrando que caso ele falte e não compareça ao ato de instrução, o direito dele vai ser sim tolhido, porque muitas vezes aquela é a única oportunidade que existe para que o juiz escute a sua versão, tá bem? Bom, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Representem os seus clientes, aconselhem que eles não faltem às audiências, porque a audiência é um ato solene, a audiência necessariamente está lá para acontecer, para tentar compor as partes, ou até mesmo para produzir provas. Mas caso eles faltem, saiba como agir, tenha sempre na sua procuração os poderes para transigir em casos de acordo e representem também os seus clientes através de procuração a judícia acompanhado ou do preposto, se for o caso, ou de alguém que esteja com procuração particular para representá-lo naquele ato, tá bem? Bom, é isso. Se gostou do nosso vídeo e não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se esse vídeo te ajudou, compartilha. Se tem interesse em entrar no grupo do canal Advogateando lá no WhatsApp, a descrição está aqui no vídeo, é só procurar, vai ter um link. Quando entrar, deixa nome, sobrenome e OAB, certo? É um grupo exclusivo para advogados, então sempre dá aquela lida na regra do grupo, vê quais são as regras. E seja bem-vindo e deixa o like aí que nos ajuda a produzir novos vídeos. Até a próxima!